Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje tem mais um episódio aqui no podcast Diário SA. E a gente vai abrir a caixa preta de um fundo imobiliário que, olha, tá dando o que falar. Temos em mãos o relatório gerencial mais recente do BTHF11, que é um fundo do tipo hedge fund. A nossa missão aqui é simples: entender o que está por trás dos números. O fundo está com uma performance bem acima da média, mas ao mesmo tempo parece que ele está sendo negociado com desconto. E para investigar isso, vamos focar numa movimentação estratégica muito específica que eles fizeram. Então, vamos mergulhar nesse material. Com certeza. E antes da gente ir para os detalhes, acho que vale dar um passo atrás, sabe? Quando a gente fala de um hedge fund imobiliário, como o BTHF11, a palavra-chave é flexibilidade. Certo, não é só tijolo. Então, tem liberdade para investir em dívida do setor, os famosos CRIs, em cotas de outros fundos e, claro, nos imóveis físicos. Então a ideia é navegar no mercado conforme a maré. Perfeito. É um mandato para buscar proteger o capital em tempos de baixa e, é claro, acelerar os ganhos quando o ciclo é favorável. E essa liberdade, olha, parece que está gerando muito resultado. O primeiro número que me saltou aos olhos no relatório foi a performance. A gente está falando de um retorno acumulado de 22,6% no ano. É muita coisa. Muita coisa. Se a gente compara com o IFIX, que é o índice de referência que subiu 15,2%, a diferença é bem expressiva. Isso por si só já é notável, né? Sem dúvida. Uma performance dessas já sinaliza que a gestão não está só, acompanhando o mercado de forma passiva. Uhum. Eles estão ativamente buscando e, pelo visto, encontrando valor onde talvez outros não estejam olhando. É o tipo de número que faz a gente perguntar: o que eles estão fazendo de diferente? Exato. E é aí que a história fica mais curiosa. Porque apesar dessa performance toda, o relatório mostra que a cota no mercado, de R$ 8,68, está bem abaixo do valor patrimonial, que seria o valor justo dos ativos, de R$ 10,02. Isso dá um indicador preço-valor patrimonial de 0,87, ou seja, ele está sendo negociado com um baita desconto. E essa é a grande contradição que a gente precisa investigar aqui, né? O fundo entrega um resultado superior, mas o mercado o precifica como se ele valesse menos do que a soma das partes. Pois é. O que é fascinante aqui é que essa aparente discrepância é o ponto de partida de toda a nossa análise. Será que o mercado está vendo um risco que não é óbvio? Ou será que existe ali uma oportunidade de compra mal precificada? Para tentar responder isso, a gente precisa ir para o coração do relatório. É aqui que a coisa fica interessante de verdade. O gestor dedica uma boa parte do texto para explicar um movimento-chave: a venda de 23% da participação que eles tinham no IESE Tower, que é um dos prédios corporativos mais icônicos de São Paulo, né? Um ativo troféu, sem dúvida. Minha primeira reação ao ler foi: por que vender um ativo desses, ainda mais com o mercado melhorando? Uma pergunta muito pertinente. E a resposta não está na venda em si, mas em como ela foi feita. Eles não simplesmente venderam a participação e embolsaram o dinheiro. Não foi uma venda simples, então. Não. A operação foi uma troca. Eles entregaram uma fatia do prédio e receberam, como pagamento, cotas de outro fundo imobiliário, o IRDM11. Certo. E essa troca é a chave de toda a estratégia. O relatório detalha a lógica e me parece uma jogada com múltiplos objetivos. Vamos tentar desmontar isso. O primeiro ponto que eles levantam é a gestão de risco, certo? Exatamente. A participação na IESE Tower era a maior posição individual do fundo. Representava quase 13% do patrimônio. Em gestão de portfólio, mesmo que você ame um ativo, uma concentração tão grande é um risco. Sim, é um risco de concentração. É. Se algo específico acontece com aquele prédio ou com aquela região, o impacto no fundo inteiro é desproporcional. Então, reduzir essa exposição para cerca de 8% é uma medida de prudência. De boa governança de risco, sabe? Não quer dizer que eles deixaram de acreditar no ativo. De jeito nenhum. Apenas que ele estava grande demais na carteira. Faz todo sentido. É o clássico não colocar todos os ovos na mesma cesta, mesmo que a cesta seja de platina. Mas e a segunda parte da lógica? Eles falam em aumento de resultado e liquidez.
como que uma troca de um ativo por outro gera mais resultado? Aí entra a matemática financeira da operação. Pensa comigo. Uma fatia de um prédio é um ativo ilíquido. Se você precisar do dinheiro amanhã, você não vende. Certo, é difícil de vender. Já as cotas de um fundo como o IRDM11 são negociadas em bolsa todo dia. A liquidez é ordens de magnitude maior. E tem mais. O IRDM11, pela natureza dele, gera uma renda mensal que, ao ser incorporada pelo BTHF11, resulta num aumento imediato no resultado financeiro, o tal do FFO. Ah, então o resultado mensal do fundo sobe? Sobe. O relatório estima esse ganho em 6%. Ou seja, eles trocaram um ativo de altíssima qualidade, mais lento, por outro ativo mais ágil e que já chega turbinando a geração de caixa. Entendi. Então eles ganham agilidade e ainda um bônus no resultado mensal. Mas me parece que a jogada mais tática ainda está por vir. Eles não escolheram qualquer fundo para receber na troca. Por que especificamente o IRDM11? E esse é o terceiro pilar da decisão, a oportunidade tática. O IRDM11 não foi uma escolha aleatória. Na época da transação, ele estava no meio de um processo de fusão com outro fundo. E o mais importante, suas cotas negociavam com um desconto de 26% em relação ao seu próprio valor patrimonial. Uau! Então eles viram uma oportunidade ali. Uma dupla oportunidade, comprar um ativo que já estava barato e que tinha um potencial de valorização extra com a conclusão da fusão. Foi uma aposta dentro da própria troca. É uma camada de sofisticação a mais, né? Eles não só venderam bem, mas compraram bem na mesma operação. E o quarto ponto que o relatório menciona é a leitura do ciclo de mercado. Eles basicamente dizem que aproveitaram o momento. Isso quer dizer que eles acham que o mercado de escritórios chegou no pico. Não necessariamente no pico, mas num ponto ótimo para realizar parte dos lucros. Pensa no timing. O mercado de escritórios de alto padrão em São Paulo, segundo o próprio relatório, está em franca recuperação. Eles estão vendo a demanda aumentar, os preços subirem. Foi a janela perfeita. Exato, a janela perfeita para vender uma parte do ativo a um preço justo, a valor de laudo, como eles dizem, de R$22 mil o metro quadrado, e aí realocar esse capital em algo que eles acreditam ter uma maior velocidade de monetização. Eles transformaram um ganho de capital que estava preso no tijolo num ativo financeiro com potencial próprio de valorização. É quase uma jogada de xadrez. Sacrificam uma peça menor para ganhar uma posição estratégica muito mais forte no tabuleiro. E essa confiança no mercado de escritórios, o relatório traz dados para sustentar isso. Sim, e os dados são bem convincentes. O material mostra que no segundo trimestre, a absorção líquida, que é a diferença entre áreas alugadas e devolvidas, foi a maior dos últimos 5 anos em São Paulo. 108 mil metros quadrados. Nossa, esse é um sinal muito claro de que as empresas estão voltando a ocupar espaços. E isso se reflete na vacância e nos preços, claro. Imagino. Diretamente. A taxa de vacância está caindo, principalmente na região da Chucre Zaidan, que é onde fica a Easy Tower, e o mais impressionante é a dinâmica de preços. O relatório cita que contratos de aluguel que há 1 ano eram fechados na casa dos R$65 por metro quadrado, hoje já estão sendo negociados acima de R$130. Dobrou. O preço dobrou em 12 meses. Dobrou. Isso é uma recuperação em V muito nítida. Vendo esses números, a decisão de vender parte do ativo nesse momento de euforia faz ainda mais sentido, mas eles ainda mantêm uma fatia relevante, quase 40% do que tinham. Qual a lógica para não vender tudo, então? Se a gente conecta isso ao quadro geral, vemos o equilíbrio da estratégia. Vender uma parte foi uma otimização tática, mas manter a outra parte é a aposta estrutural de longo prazo. E essa aposta é ancorada num conceito fundamental que o relatório menciona, o custo de reposição. Que é o custo para construir um prédio igualzinho do zero hoje. Exatamente. O relatório estima que para erguer um edifício com a mesma qualidade e localização da Easy Tower, o custo seria algo entre R$24 mil e R$29 mil por metro quadrado. Lembra que eles venderam a R$22 mil? Certo. Isso significa que o valor do ativo que eles mantiveram em carteira tem uma espécie de piso natural. É muito mais barato comprar o metro quadrado pronto do que construir um novo. Isso cria uma barreira de entrada e sustenta a valorização dos imóveis existentes no longo prazo. Ok, o quadro está ficando bem mais claro.
A gestão parece ter feito uma série de movimentos muito bem calculados. Mas vamos voltar àquela contradição inicial, o desconto. O fundo parece ótimo, mas ainda está barato. E o relatório apresenta uma última ideia sobre isso que eu achei fascinante. O conceito do duplo desconto. Parece bom demais para ser verdade. O que é isso na prática? Isso levanta um ponto muito interessante sobre a estrutura de fundo, sabe? Pensa assim. A gente já estabeleceu que o BTHF11 negocia com um desconto de uns 13% sobre o valor de seus ativos. Esse é o primeiro desconto. Ok, o primeiro nível. Agora, uma parte significativa da carteira do BTHF11 é composta por cotas de outros fundos imobiliários. E muitos desses fundos, como a gente viu no caso do IRDM11, também negociam na bolsa com seus próprios descontos. Ah, entendi. Então é um desconto em cima de um desconto. Você está comprando com desconto uma cesta de ativos que, por sua vez, já estão descontados. Precisamente. O gestor faz essa conta no relatório. Ele calcula que, ao combinar o desconto do próprio BTHF11 com o desconto médio dos fundos que estão dentro da carteira, o desconto sobre o desconto efetivo para o investidor final chegaria a 26,1%. Extra de potencial de valorização que não é nada óbvia para quem só olha o preço da cota na tela. Resumindo toda essa nossa análise, então, a gente está diante de um fundo com uma gestão claramente ativa, sofisticada, que está conseguindo superar o mercado. A operação da Easy Tower, que parecia uma simples venda, na verdade foi uma realocação estratégica complexa. Otimizou risco, liquidez, retorno. Tudo ao mesmo tempo. Exato. E, para coroar, ainda existe essa tese do duplo desconto, que sugere um valor ainda mais embutido ali. E eu acho que a reflexão que esse material nos deixa é sobre o eterno dilema do investidor, o equilíbrio. A estratégia do fundo revela um balanço constante entre uma tese de longo prazo, que é manter um ativo troféu de altíssima qualidade, e a necessidade tática de gerar resultado e caixa no curto prazo. Eles não se prenderam a uma única verdade, sabe? É uma ótima provocação. Isso nos deixa com algumas perguntas no ar, né? Será que essa jogada com o IRDM11 vai realmente se pagar? Essa estratégia de realocação vai se traduzir em dividendos ainda maiores nos próximos meses? E o mercado, em algum momento, vai fechar essa lacuna do duplo desconto? São os pontos que ficam para a gente acompanhar. Sem dúvida. A decisão do BTHF11 de monetizar parte de um ativo excelente para buscar uma oportunidade que eles julgaram mais imediata é uma lição poderosa. Mostra que, às vezes, para otimizar um portfólio, é preciso ter a coragem de vender até mesmo aquilo em que se acredita para o futuro, para capturar valor no presente. É uma disciplina difícil de aplicar, mas que pode fazer toda a diferença. Perfeito. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise de hoje. Se você gostou desse mergulho estratégico, não se esqueça de clicar em seguir para não perder os próximos episódios. Isso aí. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima!